Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Nesse vídeo, a língua tibetana, uma das línguas mais pedidas aqui, mais uma língua oriental no canal. No final do vídeo tem as fontes, os livros usados aqui, recomendados para quem está interessado em tibetano. Também não se esqueça de assistir aqui no canal os outros vídeos de língua orientais, como os vídeos As Línguas Orientais, que falam de todas as línguas do Extremo Oriente, inclusive do Sudeste Asiático, Japão, China. Tem um vídeo específico da língua chinesa, tem também de língua japonesa e coreana já aqui no vídeo, tailandês também. Bom, a língua tibetana é uma língua falada por cerca de 1.200.000 pessoas, ou seja, um número bem pequeno em relação à população chinesa de mais de 1000 vezes mais que isso. Os tibetanos constituem menos de 0,1% da população chinesa, é uma população bem pequena, e também existem outras línguas aparentadas ao tibetano, outros dialetos tibetanos, que consistem de um total de cerca de 4 a 5 milhões de pessoas espalhadas aí pelo grande platô tibetano. O tibetano pertence à família sino-tibetana de idiomas, que a gente vê no mapa, o tibetano representado em amarelo, as línguas do ramo chinês, ou sinítico, representadas em vermelho, e as línguas do ramo birmanês, representada em verde. Aqui a gente vê em maior detalhe o ramo tibetano, tibeto-birmanês. O tibetano e o birmanês são línguas mais próximas entre si, o chinês já é um ramo mais à parte, mais diferente. E a gente vê que existem também outras subdivisões, como as línguas carênicas, que estão aí entre a fronteira da Birmania e da Tailândia, e algumas línguas espalhadas pela Índia também. Aqui a gente vê a árvore evolutiva genealógica da família sino-tibetana. Então a gente vê aqui, bom, existem outras classificações, mas essa é a mais usada. Tem um ramo sinítico, que deu origem às línguas chinesas, né? O proto-sinítico seria o próprio chinês clássico, que foi falado na China mais ou menos na época que a China desenvolveu a agricultura, cerca de 4.000 anos, e eventualmente essa língua proto-chinesa, chinês antigo, né, a versão coloquial do chinês clássico escrito, se espalhou por toda a região do que hoje é o leste da China, o leste e o sudeste da China, e deu origem aos dialetos norte-chineses modernos, como o mandarim, que é a língua nacional da China, dialetos centro-chineses, como o Wu, que é a língua de Xangai, o Hakka, que é falada mais ao sul, mais pelo interior, e dialetos do sul da China, como o Min, que também é falado em Taiwan, e o cantonês, que é falado em Hong Kong e Macau, e é a vertente regional de chinês mais usada, né? O ramo tibeto-birmanês tem muitas línguas, eu coloquei só as principais, tem mais de 50 línguas nesse ramo. Tem um ramo tibetano que tem o Dzongkha também. O Dzongkha é a língua do Butão, aquele pequeno reino ali perto do Tibete, entre a Índia e o Tibete, nos Himalaias. E o ramo birmanês, que tem as línguas Lolo, ou Lôlicas, formando um complexo dialetal Lolo-birmanês, e um ramo um pouco mais diferente, que são os falares carênicos, como a gente viu no mapa, que estão distribuídos entre a atual Birmânia e a Tailândia, ao longo da fronteira entre esses dois países. Para vocês terem uma ideia de quantas línguas tem só no ramo tibetano, aí está uma lista dos nomes das várias línguas e subdialetos, dos chamados falares tibéticos, além do tibetano padrão. Ou seja, é muita coisa. Eu simplifiquei bastante a família aí, porque realmente a esmagadora maioria desses dialetos está restrita a tribos montanhesas que são completamente desconhecidas. E geralmente só tem algumas centenas ou poucos milhares de falantes. A escrita tibetana é uma escrita que não tem nada a ver com a escrita chinesa. Ela tem origem indiana, ela não é ideográfica, não tem ideogramas nenhum. É uma escrita totalmente fonética. Cada símbolo, como nas escritas indianas, cada símbolo tende a representar uma sílaba. E você vai montando as palavras depois de montar as sílabas. Uma peculiaridade da escrita tibetana é que ela é extremamente etimológica, arcaica. Ela foi mais ou menos congelada na sua forma medieval, só que desde a Idade Média a pronúncia da língua tibetana foi evoluindo, como todas as línguas. Nos últimos 700, 900 anos a pronúncia mudou drasticamente, só que a escrita ainda retém a ortografia que reflete a pronúncia do tibetano medieval, do tibetano de cerca de 1000 anos, 1500 anos atrás. Então, para você ler tibetano, praticamente você tem que aprender a pronúncia separado da ortografia. Não tem muitas vezes como você deduzir a pronúncia baseado na ortografia. É muito diferente. É a ortografia provavelmente mais
difícil do mundo, mais irregular, que está mais desconectada em relação à fonética do idioma, mais ainda que o inglês. O inglês é conhecido por ser uma ortografia bastante irregular, o tibetano supera o inglês. Bom, a história do Tibete, a gente sabe que hoje o Tibete pertence à República Popular da China, que é um país, pelo menos nominalmente, comunista, né, embora tenha uma economia mista. Mas, historicamente, nem sempre foi assim, claro. A civilização tibetana começou por volta da mesma época que o budismo surgiu naquela região. Vindo da Índia, né, e subiu os Himalaias, passou para o outro lado, entrou no Tibete, na época que estavam surgindo os primeiros reinos tibetanos, por volta de 500 a.C. Houve vários períodos de fragmentação desse reino tibetano nos séculos seguintes, mas na Idade Média, em 1240, tem a conquista mongol. Os mongóis conquistam toda a China, o Tibete também, boa parte da Ásia Central, chegam até a Rússia ali, quase conquistam os principados de Moscou antigos. Mas não dura muito, eventualmente o Império Mongol cai e o que sobra ali do Tibete fica sob a administração chinesa pela primeira vez no século XIV, por cerca de 50 anos. Depois é um período de independência, entre 1350 e 1720, um longo período de independência tibetana, que termina com a conquista por parte da dinastia chinesa Qin, em 1720, durando então até 1912, que é justamente quando a dinastia chinesa Qin acaba, o Império Chinês acaba. Tem o começo da República Chinesa, e essa República Chinesa causa uma grande desorganização ali no país, uma fragmentação, e o Tibete se separa da China e fica independente até mais ou menos 1951. Em 51, logo depois da Revolução Marxista na China, em 1949, a China, agora sob Mao Tse-tung, o ditador marxista chinês, reconquista o Tibete em 1951, então o Tibete permanece uma parte da República Popular Chinesa até hoje, embora tenha havido vários movimentos de independência, até mesmo o Dalai Lama, que fugiu do Tibete naquela época, já reconheceu que realmente não tem como o Tibete ficar independente, não há mais nenhuma perspectiva de uma volta à independência do Tibete no momento. Indo para a língua em si, a gente tem as vogais da língua tibetana, são não tão estranhas, são mais ou menos similares de algumas línguas europeias. A gente tem A, E, I, O, U, E. Ou seja, tem as vogais dianteiras arredondadas, U, E. As consoantes também não apresentam grandes problemas, elas têm, como boa parte das línguas da família sino-tibetana, como o próprio chinês, elas têm essa distinção, especialmente nas oclusivas, entre a oclusiva simples e a oclusiva aspirada, entre pá e pá, entre tá e tá, entre cá e cá. Não existe a diferença entre oclusivas surdas e sonoras, não existem oclusivas sonoras em tibetano, como também não existe em chinês. O tibetano também tem esse L, uma lateral fricativa, Sha, transliterado geralmente como LH. Aqui uma pequena amostra de áudio do tibetano moderno falado. Tiring tanda di Rubin Museum ge ta di street fair so da de la gang zu ning ara pheje khini le ra di gyumse khari la na susu rikshung ara pheba yin ba cham gi mi de ngarang gi khari sorgu de la na susu ge rikshung ge choga da khari na thuglo ta ke ta din zu mi la te chera mi shem ba ha go e khechum re sam gu dra khachi na na kesi ngaran zu lungba rangje yo mara ngara zu lungba rangje me de sambala ni ngaran zu ge thuglo ta din zu ngara zu gi ma te na ani khale khale di mewa chai gi re sam gu dra onjin thiri ngara gang zu ne ngara chuba da pangde di zu khyen che mi la ngara khang ma ma je she ge ge ra nga phepa yin la ni ani nga phepa phe ne kham ni da ne yi ra ine nga gya ga la ke gyo yin gya ga la char gyo yin ani ke din zu chang ma nga zu ge ani ta bu ge ne khalo ra khang ma ma she ke chu bu re sam gu do she na ani mi shen ba din zu ha go je ngaran su ge rikshung da khari ne phel ge du ra. Passando para os pronomes, a gente tem um sistema pronominal que também lembra bastante aquele que a gente vê no birmanês e no chinês. Existem os pronomes singulares, nga, kerang. Na terceira pessoa tem kong, que é a forma mais honorífica, e a forma mais coloquial, que é ko para o masculino e mo para o feminino. Ou seja, ele e ela. Na forma honorífica não tem diferença entre ele e ela. E no plural, uma coisa curiosa, que é típica da família sino-tibetana, é que os pronomes no plural são meramente
derivações dos pronomes no singular, mais um sufixo de plural, que é tso, nesse caso. Como acontece também no cantonês, no chinês, no birmanês. Então você pega o pronome singular, coloca um sufixo de plural, pronto, tem um pronome plural. Isso é muito raro nas línguas do mundo, mas nessa família sino-tibetana é a regra. A gente vê aqui os pronomes nas outras línguas sino-tibetanas. Mesma coisa, né? Tem a série singular, você meramente taca um sufixo e tem o plural, baseado nas versões singulares. Muito simples, muito regular e típico dessa família. Aqui a gente dá uma olhada nos números para quem quer comparar os numerais em chinês, em cantonês, em tibetano e em birmanês. O tibetano está tão próximo do chinês, mais ou menos, quando o português está próximo do alemão. Ou seja, tem algumas similaridades, mas assim, nem 10% da língua realmente é visivelmente similar. Algumas similaridades estruturais, fonéticas, mas não muito mais que isso. Na gramática, a gente vê que o demonstrativo em tibetano pode ser usado de uma maneira similar aos artigos definidos das línguas europeias. Artigos definidos, como quem segue aqui o canal sabe, o artigo definido é uma coisa bem rara, fora ali da Europa Ocidental e alguma outra língua do Oriente Médio, como árabe e hebraico, não tem muita língua do mundo que tem realmente um artigo definido. No tibetano, o demonstrativo esse evoluiu para um uso neutro, assim, quase mais ou menos similar ao nosso artigo. Então, tebdi pode ser esse livro, mas também pode ser o livro. O plural, que a gente já viu que é marcado com tso nos pronomes, também ocorre no sintagma nominal. Só que é uma marcação de plural que vai no último elemento do sintagma nominal. Então, se você tiver um substantivo sozinho, o marcador de plural vai no substantivo. Teb vira tebtso, livros. Só que a marcação plural é opcional em tibetano em muitos casos. Se você tem tebdi, que a gente já viu como é esse livro, então o plural, na verdade, é marcado só no demonstrativo di, que no plural é um pouco irregular, vira dentso. Tebdentso fica esses livros. Você não coloca o tso na palavra livro, você coloca o tso só na palavra esse. O numeral 1, ti, é usado também às vezes como artigo indefinido. Então, buti é menino 1, ou seja, um menino. Notando que não existe gênero gramatical em nenhuma língua sino-tibetana. No tibetano também não existe o sistema de classificadores que é tão típico do chinês, que você precisa sempre colocar uma palavra classificadora intervindo entre o numeral e o substantivo. Você não pode falar 3 livros, tem que falar 3 edições de livro. O tibetano não tem esse sistema. O genitivo, no tibetano como no chinês, é preposto, é o preço do chá. Cha-gi kong. Esse gi é um marcador de genitivo de possessivo no tibetano. Então, para fazer os possessivos pessoais, você pega o pronome e coloca o gi depois, e depois desse pronome com gi, você coloca o substantivo possuído. Kerangi é teu, porque Kerang é você, Kong é dele ou dela, só um nga, que é eu, tem uma forma irregular. Em vez de ngagi, a gente tem nge, meu. Então, por exemplo, Dikangpa ngere essa é minha casa. A gente sabe que essa frase significa essa é minha casa e não essa casa é minha, porque o di está antes do Kangpa, que é a casa. Então essa é o sujeito, Kangpa ngere é o predicado. Porque se o demonstrativo tivesse ligado diretamente ao substantivo, ele estaria depois, como a gente vê na frase de baixo. Kangpa di é essa casa. Ngere. Kangpa di é que é o sujeito. Ngere é o predicado. Então aí em cima é essa casa. Essa é minha casa, embaixo é essa casa é minha. Como a gente já consegue ver, o sintagma nominal em tibetano é NAD, ou seja, meio que aquele sintagma nominal invertido que a gente vê no Yorubá também. O substantivo vem primeiro, o adjetivo vem depois do substantivo e o determinante vem no final. Isso é o contrário do que acontece em chinês. Em chinês é DAN, determinante primeiro, adjetivo depois e nome no final. Então vê que diferença brutal aí. Então, mi é pessoa, yagpo é bom, e di é o demonstrativo esse que a gente já viu. Então, mi yagpo di é essa pessoa boa. Mi yagpo dentso é o plural, né? Essas pessoas boas. Os pronomes, advérbios e adjetivos interrogativos no tibetano estão aí. Kare, o que? Su é quem. Kabar é onde. Kadu é quando. Kandre é como. Kagi é qual. E katsu é quanto.
O tibetano tem posposições, ao contrário do chinês, que tem preposições. Então, o que a gente faz com preposição em português, em chinês, em tibetano a gente coloca depois do substantivo, né? Então, pre é Tibete. No Tibete é pre lá. A preposição lá, que indica movimento ou locação, é colocada depois, né? Janak é China. Janakne é da China, no sentido de origem. Eu venho da China, eu sou da China, como from do inglês. Janakne, da China. Nyamdu é a preposição, aliás, a posposição com. Então, comigo é nga, que é eu, Nyamdu. Nga, Nyamdu, comigo. Observando que a palavra China, Janak, em tibetano significa o Império Negro. Então, não é porque eles estão no lado negro da força, não é nada disso. É porque em muitas culturas antigas, negro é associado à terra agrícola, à terra cultivável, à agricultura, a terra preta, que é usada na agricultura. Então isso é também o nome que os egípcios davam para si mesmos e o nome que os sumerianos davam para si mesmos antigamente. Basta você assistir aqui os vídeos de egípcio e sumeriano, onde eu dou a etimologia dessas palavras nas línguas nativas. O verbo cópula, né, que é o verbo ser, estar, do tibetano, é bem interessante, né? Em tibetano não tem a distinção entre segunda e terceira pessoa, tem só a distinção entre a primeira pessoa e o resto. Então a gente vê a Ngayin, eu sou. Kerangre, você é. Kongre, ele é. Então a forma re é para forma de segunda e terceira pessoas. Nga Nanpayin, eu sou budista. Kerang Nanpare, você é budista. A gente vê, claro, que o tibetano é uma língua SOV, né? Verbo final. O sujeito, objeto, verbo no final. Essa cópula que a gente viu é só identificadora. Ela identifica da identidade de alguém. A cópula locativa, o verbo que indica a posição, é diferente. A gente tem na primeira pessoa a forma ye e nas outras pessoas a forma du ou yore. Então, eu estou no Tibete é nga pe la ye. Meu amigo está na China, nge drogpa janak la du. Observando que o tibetano é uma língua tonal, mas muito pouco tonal. Tem apenas 2 tons. E essa tonalidade realmente hoje não serve muito para distinguir muitas palavras entre si em chinês. Então a tonalidade do tibetano é uma das mais fracas que existem na família sino-tibetana, que de outro modo é bem tonal. Esses verbos cópula têm formas negativas um pouco irregulares, né? O yin vira min, então nga tenzin yin, eu sou tenzin. Eu não sou tenzin, é nga tenzin min. Nga pe la ye, eu estou no Tibete. Eu não estou no Tibete, é nga pe la me. O re da segunda e terceira pessoa vira mare. Com tenzin re, você é tenzin. Com tenzin mare, você não é tenzin. Tenzin é um nome próprio em tibetano. Com pe la du, com pe la min du. Ele está no Tibete, ele não está no Tibete. A interrogação é o mais esquisito do tibetano, uma das características mais estranhas que eu já vi em qualquer língua do mundo. Porque aí, quando você faz uma pergunta para a segunda pessoa, perguntando você tal coisa, você usa, nesse caso, aquela forma verbal que a gente viu da primeira pessoa. Não pode usar a forma da segunda pessoa. Só na terceira pessoa que não muda. Na segunda pessoa, você tem que usar, por exemplo, em vez do re, que é a forma verbal da cópula da segunda ou terceira pessoa, você tem que usar o yin, que é de primeira pessoa. Então, kerang tenzin re é você é tenzin. Kerang tenzin yin pe, aí coloca o sufixo p, que indica questão binária, né, do tipo sim ou não. Não pode ser ep, aí tem que ser yin pe, tem que usar esse yin, que é a forma de primeira pessoa. Então, tecnicamente, você está perguntando, você sou tenzin? É bem estranho isso. O verbo ter no tibetano é expresso pelo uma expressão, uma circunlocução locativa. Então você tem nga lá, lá é aquela preposição que eu já disse que indica posição ou movimento. Então é em mim, ou comigo, ou para mim. Né? Nga lá, kanpa, que é casa, ye. Em mim a casa está. É curioso que o verbo aí é o verbo de primeira pessoa, não de terceira. Então o verbo não está concordando com a casa, assim com o eu. Embora o eu esteja aí marcado
com uma preposição. Isso é estranho, que um argumento verbal marcado por algum tipo de morfema oblíquo possa ter concordância consigo. Isso é bastante estranho nas línguas do mundo. Kerang lak hang padu. Você tem casa, ou seja, em você casa está. Kerang lak hang pa yerpe. Mesma coisa acontece aí na segunda pessoa. Você tem que trocar a forma du pela forma yer de primeira pessoa quando você faz uma pergunta. Para perguntar se você tem uma casa, você tem que falar yerpe, que é o sufixo p interrogativo com a forma verbal de primeira pessoa yer. Os verbos gerais, a conjugação verbal geral do tibetano é também derivada em grande parte da cópula, da forma de cópula que a gente acabou de ver, que são sufixadas ao verbo com mais um sufixozinho intermediário, uma espécie de extensão. Então o verbo saua, que é comer, no presente vira sagyer na primeira pessoa e sagdu na segunda e terceira pessoas. Denpa, que é lembrar, vira dendu, porque aí tem uma diferença. O comer é um verbo ativo, verbos cujo sujeito não tem uma culpa daquilo que está acontecendo, eles não são agentes da ação, não são iniciadores da ação. Meio que a ação está acontecendo com eles são sujeitos que são vistos como passivos na gramática tradicional tibetana, só tem uma forma verbal e o sufixo é sempre aquela forma de não primeira pessoa, aquela forma de segunda ou terceira pessoa, no caso aí du. A cópula du é sufixada diretamente à raiz verbal. No futuro é a mesma coisa, só que a gente usa aquela cópula de identificação. No presente a gente usou a cópula de locação, yo e du, e no futuro a gente usa a cópula de identificação, in, ire. Sagi-in, sagi-re, mas o verbo lembrar, que é um verbo cujo sujeito não é ativo, então só tem uma forma, que é a forma de não primeira pessoa. No passado a gente tem o sufixo pa, para os verbos ativos, seguido da cópula in, na primeira pessoa, ou re, no resto. Os verbos não ativos são sufixados com song. É totalmente irregular, é um sufixo que não é derivado das cópulas. A negação desses verbos é a mesma coisa que a negação das cópulas que a gente já viu. E no caso do song, aí você coloca ma antes do song. Então, den ma song é eu não me lembrei. Alguns verbos são irregulares, são mais partículas do que verbos. Por exemplo, go expressa o que a gente faz com querer. Então, eu quero chá é engalá, em mim, chá quer. Para mim, chá quer. O sujeito é colocado de uma forma oblíqua, né? Eu não quero fica também negado com ma. O ma é a partícula negativa do tibetano. Então, engalá cha mago. Eu não quero chá. Bom, as fontes que eu usei aqui para o tibetano foram, entre outras, esse livro muito legal da Silva Verneto, que simplifica bastante a língua. É tudo transliterado e é bem realmente acessível para quem quer ter uma noção superficial, rápida da língua. E também algumas frases práticas para usar em caso de viagem. Tibetan Language for Beginners, Silva Verneto. Tem também, para coisas acadêmicas, tem essa obra bem profunda chamada Tibetan, de Philip Denwood, que é um livro extremamente grande e descreve a língua tibetana de uma maneira bastante científica, bastante completa, em centenas de páginas. Então não é um livro para você ler assim numa tarde. E tem esse Parlons Tibetain, de Gilbert Buezot, em francês, que também dá uma descrição da língua bastante prática para quem quer uma introdução relativamente rápida ao tibetano. Bom, esse vídeo foi bem interessante, né? O tibetano é uma língua bem estranha, especialmente naquele quesito da variação de pessoa na questão, né? Você faz uma pergunta de segunda pessoa, a pergunta tem que ser feita na primeira pessoa, isso é bastante estranho, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, aprendido bastante com ele. Não se esqueçam de dar um like aí embaixo, de comentar, sugerir tópicos para vídeos futuros, né? Considerar também uma contribuição para o canal, aqui através do Apoia-se, através do PayPal, através de qualquer outro meio que está aí descrito abaixo do vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo.